O cheiro de café queimado era a primeira coisa que Beatriz notava toda manhã ao abrir a porta da livraria. Não porque o café fosse ruim, ela mesma o preparava às 7 em ponto, antes mesmo de virar a plaquinha de fechado para aberto, mas porque aquele cheiro específico, aquele amargor suave misturado ao papel velho das prateleiras, era o cheiro da sua vida. E Beatriz, aos 34 anos, havia aprendido a amar a previsibilidade. A livraria Maré ficava num beco charmoso do centro histórico de Florianópolis, espremida entre uma galeria de arte e um empório de especiarias. A fachada azul desbotada com as letras douradas era conhecida por quem morava no bairro, mas invisível para os turistas que passavam em busca de lojas mais modernas. Beatriz preferia assim. Ela não precisava de movimento. Precisava de paz. Tinha sido uma escolha consciente, aquela vida pequena e bem arrumada. Depois do que aconteceu com Renata. Depois do término que não foi bem um término, porque ninguém termina o que nunca foi oficialmente começado. Beatriz havia dobrado as bordas da própria existência como se dobra uma carta que não se quer mais ler. Com cuidado, com firmeza, sem rasgar. Ela tinha suas rotinas, tinha seus livros, tinha Dona Cecília, a vizinha de 70 anos que aparecia toda terça-feira para trocar romances históricos e ficar 40 minutos falando sobre o neto que morava em São Paulo. Tinha o gato Dostoiévski que dormia sobre a caixa registradora e mordia quem tentasse acariciá-lo sem permissão. Tinha tudo o que precisava. Foi o que ela disse a si mesma na manhã de uma terça-feira chuvosa de maio, quando a campainha da porta tilintou e entrou na livraria uma mulher que Beatriz nunca havia visto antes. Ela era alta, cabelos negros cortados abaixo do queixo, molhados de chuva, pingando no assoalho de madeira. Usava um casaco caque 2 tamanhos maior que o necessário e carregava uma mochila de lona surrada que claramente havia viajado muito. Os olhos eram castanhos com alguma coisa dourada no meio, do tipo que parece diferente dependendo da luz. Bom dia, ela disse, olhando em volta com uma expressão que Beatriz só conseguiu descrever como faminta. Não de comida, de lugar. Bom dia. Pode deixar o guarda-chuva ali no suporte. Não tenho guarda-chuva. A mulher respondeu, como se isso fosse uma informação completamente neutra. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Está chovendo muito lá fora. Eu sei. Houve uma pausa. Dostoiévski abriu um olho, avaliou a situação e o fechou novamente. Posso ajudar com alguma coisa? Beatriz perguntou. Estou procurando um livro, disse a mulher, ainda olhando as prateleiras com aquela expressão voraz. Mas não sei qual. Esse é o tipo mais difícil de cliente. A mulher riu. Era um riso curto, um pouco rouco, como se estivesse fora de prática. Me disseram que você é boa nisso. Em recomendar livros para pessoas que não sabem o que querem. Quem disse? Uma mulher chamada Cecília. Me encontrou na padaria aqui na esquina, ficou 20 minutos me contando sobre essa livraria e sobre o neto dela em São Paulo. Beatriz fechou os olhos brevemente. Isso soa exatamente como Dona Cecília. A mulher se aproximou do balcão e estendeu a mão. Laura. Beatriz. A mão de Laura estava fria da chuva. O aperto foi firme, direto, do tipo que não tenta provar nada. Então Beatriz, Laura disse soltando a mão e encostando-se no balcão com uma familiaridade que deveria parecer invasiva, mas de alguma forma não pareceu. Me recomenda alguma coisa? Antes preciso fazer umas perguntas. Pode perguntar. O que você está sentindo agora? Não o que quer ler. O que está sentindo? Laura piscou. Era claramente a última pergunta que esperava. Cansada. Ela disse, depois de um momento. E meio, sem chão. Sabe aquela sensação de ter saído de um lugar mas ainda não ter chegado no próximo? Beatriz já estava se movendo pelas prateleiras. Ficção ou não ficção? Tanto faz. Quer ser desafiada ou confortada? As duas coisas, se possível. Beatriz parou diante de uma prateleira no fundo da loja, passou os dedos pelas lombadas com a intimidade de quem conhece cada uma pelo nome, e retirou um livro fino com capa azul escura. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ela disse, entregando.
É sobre uma mulher sem chão que não sabe que está sem chão. Vai te desafiar e te confortar ao mesmo tempo, mas não necessariamente de formas agradáveis. Laura pegou o livro. Ficou olhando para a capa por um momento longo demais. Perfeito, ela disse baixinho. Exatamente esse. Laura voltou na quinta-feira. Tinha terminado o livro em 2 dias e estava com uma expressão que Beatriz reconheceu. A de quem foi atingido por algo que não esperava e ainda não sabe bem onde dói. Elas ficaram 1h30 conversando sobre Macabeia, sobre Clarice, sobre o que significa narrar uma vida pequena com uma linguagem enorme. Laura gesticulava muito quando falava sobre livros. Usava as mãos para esculpir ideias no ar. Você é de Florianópolis? Beatriz perguntou em algum momento. Não. Sou do Rio, mas morei em Lisboa por 4 anos, depois em Buenos Aires por 2. Agora estou aqui. Por quanto tempo? Laura deu de ombros e naquele gesto havia uma liberdade que Beatriz achou simultaneamente invejável e assustadora. Não sei. Até sentir que é hora de ir. E o que você faz? Para viver, quero dizer. Escrevo. Roteiros principalmente. Às vezes contos. Ela fez uma pausa. Nada muito famoso. O suficiente para pagar o aluguel e comprar passagem. Deve ser solitário. Não foi uma pergunta. Laura olhou para ela com uma atenção que Beatriz não esperava. Ela disse. Mas aprendi a gostar da solidão. É honesta. Não te promete nada que não pode cumprir. Beatriz soube, naquele exato momento, que aquela mulher era perigosa. Não do tipo que machuca de propósito. Do tipo que chega com as malas molhadas de chuva numa manhã de terça-feira e de alguma forma, sem pedir licença, começa a ocupar espaço. Laura passou a vir à livraria quase todos os dias. Às vezes comprava um livro. Às vezes ficava sentada na poltrona de veludo vinho que Beatriz mantinha no canto para clientes, e que ninguém nunca usava, e escrevia no caderno de capa preta que andava sempre com ela. Às vezes só tomava um café e conversava. Beatriz demorou 2 semanas para admitir, apenas para si mesma e apenas no escuro do próprio quarto, que havia começado a acordar pensando nela. Não era um pensamento romântico, ela se dizia. Era curiosidade. Laura era o tipo de pessoa que Beatriz havia deixado de frequentar depois de Renata, pessoas que não cabem direito em nenhuma caixa, que transbordam por todos os lados, que fazem você querer transbordar também. Mas havia uma diferença, e Beatriz a identificou numa tarde de sábado quando Laura chegou com 2 pãezinhos de queijo embrulhados em papel e os colocou no balcão sem dizer nada, como se fosse a coisa mais natural do mundo trazer pão para alguém. Renata nunca havia trazido nada. Renata recebia. Com elegância, com carinho, mas recebia. Laura era diferente. Laura notava. Notou quando Beatriz estava com dor de cabeça numa quarta-feira e foi até a farmácia da esquina sem ser pedida. Notou quando o sistema da caixa registradora travou e ficou 40 minutos ajudando a resolver, mesmo sem entender nada de tecnologia. Notou quando Beatriz olhava para certas lombadas com uma expressão nostálgica e perguntava: "Esse tem história?" E Beatriz contava sobre a primeira edição de Memórias Póstumas que ganhou da mãe antes de morrer, sobre o exemplar rabiscado de 100 anos de solidão que havia viajado com ela por 3 cidades, sobre o livro de poemas que ficava numa prateleira separada e que ela nunca vendia, jamais, não importava a oferta. Por quê? Laura perguntou, pegando o livrinho desgastado nas mãos com cuidado. Era de uma pessoa que eu amei, Beatriz disse, simplesmente. Laura não perguntou mais nada. Colocou o livro de volta com o mesmo cuidado com que havia pego. E aquele gesto, aquela compreensão silenciosa, aquele respeito pelo que não precisava ser explicado, foi a primeira vez que Beatriz sentiu algo se mover no lugar onde havia aprendido a manter tudo parado. Foi numa noite de junho que tudo mudou de eixo. Beatriz havia convidado Laura para jantar no apartamento acima da livraria. Um gesto que levou 3 dias para se concretizar porque ela havia ensaiado o convite mentalmente inúmeras vezes antes de conseguir dizê-lo em voz alta. Laura aceitou sem drama, como aceitava tudo. Fizeram macarrão.
Abriram um vinho tinto ordinário que era surpreendentemente bom. Laura contou sobre Lisboa, as ruas de paralelepípedo, a luz diferente, a saudade que os portugueses carregam no corpo como um órgão extra. Beatriz contou sobre a livraria. Como havia herdado o espaço da tia, como havia reformado sozinha, como havia passado 3 meses dormindo num colchão no chão enquanto lixava o assoalho. Você é mais corajosa do que parece, Laura disse. Não sou corajosa. Só não tinha para onde ir. Às vezes é a mesma coisa. Depois do jantar ficaram no sofá com as taças de vinho, e a conversa foi ficando mais lenta, mais macia, do tipo que acontece quando já não há mais necessidade de impressionar ninguém. Dostoiévski havia misteriosamente decidido gostar de Laura e estava instalado no colo dela como se fosse sua propriedade. Posso te perguntar uma coisa? Laura disse. Pode. O livro de poemas. A pessoa que você amou. O que aconteceu? Beatriz ficou um momento em silêncio, rodando a taça entre os dedos. Não aconteceu nada. Esse foi o problema. Ela parou. Éramos amigas. Próximas demais para ser só amigas, mas ela nunca quis atravessar aquela linha. Ficamos 3 anos naquele espaço do meio, que é o pior lugar do mundo para se viver. Por que você não foi embora antes? Porque quem ama fica esperando que a outra pessoa chegue no mesmo lugar. Beatriz olhou para o teto. Ela nunca chegou. E quando percebi que nunca chegaria, eu mesma fui embora. Mas fui embora de tudo. Não só dela. Laura estava olhando para ela com aquela atenção que às vezes parecia física, como pressão. E agora? Ela perguntou baixinho. Ainda está naquele espaço do meio? Beatriz olhou para Laura. Laura olhou para Beatriz. E ali estava a pergunta real por baixo da pergunta. O que é isso que está acontecendo entre nós? Não sei, Beatriz disse honestamente. Você vai embora, Laura. Você sempre vai embora. É o que você faz. Laura não negou. Era uma das coisas que Beatriz havia aprendido a apreciar nela. Nunca negava o que era verdade. É o que eu fiz até agora, ela disse. É diferente? Não sei. Laura passou a mão pelo cabelo. Nunca fiquei num lugar por causa de uma pessoa. Sempre fui embora por mim. Mas ultimamente fico imaginando como seria ficar. O apartamento estava muito quieto. Lá fora a chuva havia voltado. Não quero ser um motivo para você ficar, Beatriz disse, e era verdade e mentira ao mesmo tempo. Não quero que você fique por mim e depois se arrependa. Não sobreviveria bem a isso. Eu sei, Laura disse. Por isso não estou te pedindo para esperar. Estou só dizendo o que sinto. Pela primeira vez em muito tempo, estou dizendo o que sinto antes de ir embora. Beatriz olhou para ela por um longo momento. Depois se inclinou e beijou Laura de leve, só os lábios, uma pergunta mais do que uma afirmação. Laura respondeu com o mesmo cuidado, com as 2 mãos no rosto de Beatriz, como se estivesse segurando algo que poderia partir. Julho chegou com sol e Laura ainda estava em Florianópolis. Elas não haviam definido nada. Não havia conversa sobre rótulos, sobre futuro, sobre o que aquilo era. Havia café de manhã, havia mãos entrelaçadas entre as prateleiras, havia Laura lendo em voz alta em noites de semana, enquanto Beatriz catalogava livros novos. Havia uma leveza que Beatriz havia esquecido que existia. Mas havia também o peso do não dito. Laura ainda falava de Buenos Aires às vezes. De um amigo em Barcelona que queria que ela fosse escrever um roteiro com ele. De uma residência de escrita em Recife para setembro. Falava com naturalidade, sem crueldade, mas falava. E Beatriz ouvia e sentia o velho medo se mexer no fundo do peito como sedimento perturbado. Foi Dona Cecília quem disse o que Beatriz não conseguia dizer para si mesma. A velha havia chegado para a troca semanal de livros e encontrado Laura ajudando a reorganizar a sessão de poesia. As duas tinham se tornado, com o tempo, uma espécie de amigas. Laura tinha paciência infinita para os relatos sobre o neto em São Paulo. Quando Laura saiu para buscar um almoço, Dona Cecília se virou para Beatriz com aquela expressão que velhos às vezes têm, de quem já viu o suficiente para não ter mais paciência com rodeios. Você está apaixonada, disse a velha, como quem informa o horário de um ônibus. Dona Cecília. E está com medo.
Isso eu também vejo. Beatriz arrumou uma pilha de livros que não precisava ser arrumada. É complicado. Amor é sempre complicado. A questão não é se é complicado. É se você vai deixar o medo falar mais alto que o resto. Ela vai embora, Beatriz disse, e a voz saiu menor do que pretendia. Talvez. Mas você não sabe. E ficar aqui protegida não te deixa menos sozinha. Só te deixa menos viva. A velha pegou seu pacote de livros com a dignidade de quem encerrou o assunto. Fala com ela, Beatriz. Você tem palavras o suficiente. Use algumas para você. Beatriz esperou mais uma semana. Depois de mais uma semana, percebeu que estava esperando por um momento perfeito que não existia, nunca existia, e que esperar era apenas uma forma educada de ter medo. Então, numa tarde de sábado, quando a livraria estava fechada e Laura estava na poltrona de veludo escrevendo no caderno, Beatriz saiu de trás do balcão e foi sentar no chão ao lado dela, de costas para a prateleira. Laura baixou o caderno. Preciso te dizer uma coisa, Beatriz começou. Pode dizer. Estou apaixonada por você. Ela disse rápido, antes que pudesse reconsiderar. E sei que você não prometeu nada e que isso não muda seus planos e que eu não tenho o direito de pedir nada. Mas estava ficando impossível de não dizer, e acho que você merece saber. Ponto. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos e pareceu 10 minutos. Laura fechou o caderno devagar. Desceu da poltrona e sentou no chão ao lado de Beatriz, tão perto que os ombros se tocavam. Posso te contar uma coisa? Ela disse. Pode. Faz 3 semanas que não consigo escrever nada que preste. Laura olhou para as mãos. Sabe por quê? Porque fico pensando em você. O tempo todo. Em como você faz uma pausa antes de recomendar um livro, como se estivesse pesando o livro contra a pessoa. Em como você fala de autores que ama com uma voz diferente. Em como você me deixa ficar aqui sem pedir explicação nenhuma. Laura, nunca fiquei num lugar mais de 3 meses, ela continuou. Nunca quis. Mas estou aqui faz quase 2 meses e o único pensamento que tenho sobre ir embora é que não quero. Ela finalmente olhou para Beatriz. Também estou apaixonada por você. Só estava esperando ter certeza de que era real e não só o encantamento de um lugar novo. E agora tem certeza? O encantamento de lugar novo passa em 3 semanas, Laura disse. Você não passou. Beatriz ficou olhando para ela. Mas você vai precisar ir às vezes, ela disse com cuidado. Para trabalho, para... O que você é? Sim. E eu sou muito de ficar. Eu tenho uma livraria. Tenho raízes aqui. Eu sei. Pode ser difícil. Pode, Laura concordou. Mas a alternativa é eu ir embora e ficar me perguntando a vida toda o que teria acontecido se eu tivesse ficado. E já fiz isso antes. Fui embora de coisas boas achando que havia algo melhor na próxima cidade. Ela abanou a cabeça. Não havia. Ou havia, mas eu não me permitia ver porque já estava planejando a próxima partida. Beatriz respirou fundo. Não quero que você fique presa aqui por mim. Não seria presa. Seria ancorada. Laura sorriu levemente, e havia algo diferente naquele sorriso, algo que Beatriz não havia visto antes. Vulnerabilidade, talvez. A vulnerabilidade de alguém que está se permitindo querer algo fixo pela primeira vez. Você sabe a diferença entre âncora e corrente? Qual é? Âncora você escolhe jogar. Corrente te prendem. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois encostou a cabeça no ombro de Laura. Ok, ela disse. Ok. Vamos tentar. Laura pôs o braço em volta dos ombros de Beatriz. Dostoiévski, que havia observado toda a cena da estante mais alta com a indiferença estudada dos gatos, saltou no colo das duas com uma graça calculada e começou a ronronar com um volume desproporcional ao próprio tamanho. Setembro chegou e Laura foi para Recife. Ficou 3 semanas. Mandou mensagens todos os dias? Não mensagens de obrigação, mas mensagens reais, do tipo que compartilha um pensamento no meio de uma tarde. Achei uma livraria aqui que você ia amar. A dona tem um gato igual ao Dostoiévski, mas mais simpático. Ou, estava num bar ontem à noite e tocou uma música e pensei em você sem nenhum motivo específico. Isso deve significar alguma coisa.
Beatriz respondia da livraria, às vezes com uma foto de um livro novo que havia chegado, às vezes com um áudio gravado entre clientes onde ela lia um parágrafo que havia sublinhado. Quando Laura voltou, trouxe cachaça artesanal de Pernambuco e um livro de um poeta que Beatriz não conhecia e que era de fato extraordinário. Como foi? Beatriz perguntou. Bom. Laura jogou a mochila no sofá e abraçou Beatriz com a força de quem esteve longe mais tempo do que queria. Mas fico feliz em estar aqui. E havia algo diferente nessas palavras. Não eram palavras de alguém sendo gentil. Eram palavras de alguém que havia descoberto, com alguma surpresa, que era verdade. O Natal daquele ano foi o primeiro que Beatriz passou com outra pessoa em 5 anos. Laura havia ligado para a mãe no Rio. Havia tido a conversa difícil sobre a namorada, que foi menos difícil do que esperava porque a mãe de Laura havia suspeitado por anos e estava principalmente aliviada em saber que a filha havia parado de fugir. Beatriz havia ligado para a irmã em Porto Alegre, que recebeu a notícia com um entusiasmo ligeiramente excessivo que era, no fundo, reconfortante. Fizeram ceia no apartamento acima da livraria. Convidaram Dona Cecília, que apareceu com uma forma de rabanada e ficou até meia-noite contando histórias do marido que havia morrido há 15 anos e de quem ela ainda falava no presente às vezes, como se ele pudesse entrar a qualquer momento pela porta. Depois que a velha foi embora, lavaram a louça juntas e abriram uma última taça de vinho e ficaram na janela olhando a cidade lá embaixo, os fogos que alguém havia soltado numa rua próxima, a chuva fina que havia voltado como se Florianópolis não soubesse ser de outro jeito em dezembro. Quer saber o que estou pensando? Laura disse. Diz. Estou pensando que a Clarice estava certa. A Clarice está sempre certa. Precisa especificar. Sobre a hora da estrela. Sobre como às vezes a felicidade é a coisa mais inesperada. Laura olhou para ela. Não esperava você. Beatriz olhou de volta. Você entrou molhada de chuva sem guarda-chuva, disse. Achei que era problemática. Sou problemática. Sim, mas o tipo bom. Laura riu, aquele riso curto e rouco que havia se tornado, com o tempo, o som favorito de Beatriz. Pôs o braço em volta da cintura dela e encostou o queixo no topo da sua cabeça. Beatriz. HM? Obrigada por não ter me mandado embora naquela manhã de terça. Beatriz pensou em Dona Cecília na padaria, interceptando uma mulher encharcada de chuva e falando por 20 minutos sobre uma livraria e um neto em São Paulo. Pensou na plaquinha de aberto, que havia virado naquela manhã sem saber o que estava prestes a entrar. Pensou nos 3 anos perdidos no espaço do meio com Renata e em como aqueles 3 anos, de alguma forma tortuosa, a haviam deixado exatamente onde precisava estar para receber o que havia chegado. Obrigada por ter entrado, ela disse. E lá fora a chuva continuou, e os fogos continuaram, e a cidade continuou, barulhenta e indiferente e linda como as cidades são. Enquanto dentro daquele apartamento pequeno acima de uma livraria azul desbotada, 2 mulheres ficaram de pé na janela por um longo tempo, sem pressa de ir a lugar nenhum,